Pessoal, bom dia. Espero aí que todo mundo esteja bem. E aqui na nossa aula 21, consideraremos e pautaremos propriedades adicionais de transformações matriciais, né? Em particular, as transformações lineares que são tão importantes para o nosso estudo aqui em álgebra linear. Primeira coisa que a gente tem que ver, bom, vocês já viram isso em bases matemáticas, mas aqui no contexto de transformações lineares, a gente diz o seguinte: uma transformação matricial, né? Ou seja, eu pego uma matriz, né? Pessoal, o que significa aqui afirmar isso? Existe uma TA de Rn e Rm, né? A TA, né? Vamos escrever aqui com calma. TA, escrever aqui, TA de um vetor x é exatamente a matriz A, vamos escrever assim, matriz A aplicado no vetor x. Tá? Se o vetor x estiver no domínio, o resultado vai ser aqui um vetor B do contradomínio. E esse vetor B, em particular, está na imagem da aplicação linear A. Tá? Então a gente diz que aplicações desse tipo são injetoras ou injetivas se essa transformação TA aplica vetores ou pontos, né? Equivalentemente, pontos distintos em Rn. Então, aplica vetores de Rn distintos em vetores distintos de Rm. Em particular, aplica pontos distintos em Rn em pontos distintos em Rm. Tá? Primeira coisa, afirmar que é injetora, então, é o seguinte: TA é injetora se para cada vetor B na imagem de TA existir exatamente um único vetor x, tal que TA de x é igual a B. E é injetora se essa igualdade TA de U é igual a A de V, implicar que U é igual a V. Tá? Por quê? Porque não pode ter dois pontos distintos são levados em dois pontos distintos. Então, aqui nessa figura, por exemplo, aqui na primeira imagem, ela é injetora, porque pontos distintos são levados em pontos distintos. Na segunda imagem, dois pontos são levados na mesma imagem. Então, não é injetora essa transformação matricial. Tá? Aqui é um exemplo. Primeiro exemplo. Se a gente considera a rotação de um ângulo θ, então olha só, a gente pega esse vetor V. Quando eu faço a rotação por um ângulo θ, eu caio em t de v. Se eu pego um vetor u distinto e faço uma rotação por um ângulo θ, eu caio em t de u. É claro que rodar é uma transformação injetora, né? Agora, já, né, porque as imagens das transformações lineares aqui são distintas. Já a projeção ortogonal de R3, né, de um ponto em R3, sobre o plano XY, não é injetora. Porque, por exemplo, se a gente tomar aqui um ponto P e um ponto Q, né, a sombra, né, coloquem aqui uma lanterna em cima, né, verticalmente, ortogonalmente ao plano XY, a sombra vai ser o ponto M. Então, dois pontos aqui distintos, P e Q, são levados no mesmo ponto M através da projeção ortogonal. Então, essa projeção ortogonal não é injetora, analogamente para os demais planos. Né? Aqui a projeção ortogonal é sobre o plano XY, mas o mesmo raciocínio vale para o plano XZ e o plano YZ. Agora, a gente vai estudar aqui com detalhes um teorema que afirma a existência de uma inversa de uma matriz e propriedades da transformação matricial. Então são três itens, né, que um implica o outro. E quando a gente provar que A implica B, B implica C e C implica A, aqui a gente terá provado então o teorema. Então o teorema diz o seguinte: seja A uma matriz quadrada, ou seja, ambos o domínio e contradomínio são
ambos os domínio e contradomínio são o mesmo espaço Rn, tá? TA, então, é o operador matricial associado a essa matriz, né? O TA, como eu falei para vocês, é exatamente multiplicação esquerda pela matriz. Então, as seguintes afirmações são equivalentes. A é uma matriz invertível, ou seja, existe inversa da matriz. A imagem de TA é todo Rn e TA é injetor. Então, a estratégia aqui é o seguinte, da demonstração. A gente vai assumir que A seja invertível e provar que a imagem de TA é Rn. Depois assumiremos que a imagem de TA seja Rn e provaremos que TA é injetora. E, finalmente, assumiremos que TA seja injetora e provaremos que A é invertível. Então, primeira coisa, suponha que a matriz A seja invertível. A gente já provou em aulas passadas que se a matriz inversa, se a matriz A tem inversa, então este sistema AX é igual a B é consistente com qualquer vetor coluna em Rn. Tá? Bom, é só. Claro, pessoal, se tem inversa, a gente pode aplicar a inversa dos dois lados e vai dar que o x, a solução é x, é inversa da matriz aplicada no vetor B. Né? Por isso que é consistente. Lembrando que aplicar esse operador matricial TA de x é exatamente multiplicar por A à esquerda do vetor x. Não multiplicar, né? Assim, tecnicamente é assim, multiplicar a matriz A pelo vetor x, mas é bom dizer aplicar, né? Porque aqui, quando a gente fala que a matriz é aplicada, né, no vetor x, significa exatamente uma transformação linear, né? Isso significa exatamente essa propriedade aqui, essa igualdade. Então, se o sistema AX é igual a B é invertível, então TA transforma x, né? Como TA de x é igual a x e AX é igual a B, então TA transforma x no vetor B em Rn, na imagem. Bom, a imagem, sim, na imagem, o vetor B, como ele é TA de x, ele está na imagem, mas também, em particular, ele está no contradomínio. E lembra que aqui no teorema, o domínio e o contradomínio, ambos são iguais, são Rn. Né? Então, como B é arbitrário, isso significa que a imagem de TA é todo Rn. Tá? Então a gente provou o primeiro passo aqui do teorema. Assumimos que A seja invertível e provamos que a imagem de TA é todo Rn. Agora a gente vai assumir, né, vai supor que a imagem de TA seja Rn. Então, isso implica que para cada vetor B do contradomínio, existe um vetor x no domínio, tal que TA de x é igual a B. Tá? Por hipótese. Então, o sistema linear AX igual a B é consistente com qualquer vetor coluna B no contradomínio. Então, o sistema AX igual a B tem uma única solução. Tá? Assim, para cada vetor B na imagem de TA, existe um único vetor no domínio, tal que TA de x é igual a B. Então, com isso, a gente prova que TA é injetora. Agora, para mostrar o último passo, vamos assumir que TA seja injetora. Tá? Então, dado um vetor qualquer, existe, como a TA é injetora, existe um único vetor no domínio, x, né? Um vetor x no domínio, tal que TA de x é igual a B. Tá? Agora, pelo fato de que se a transformação, a gente vai provar isso mais para o final do curso, tá? Nas últimas aulas. A transformação matricial TA for injetora, então ela é invertível. Tá? A gente vai mostrar isso. Então a gente utiliza esse fato e acaba a demonstração do teorema. Exemplo. Pessoal, exemplo. Um exemplo aqui. Considere o operador de rotação, tá? Esse operador T. Ele vai do plano R2 no R2. Ele roda no plano por um ângulo θ. Tá? Esse operador é injetor, né? A gente já argumentou isso. Né? Vamos só voltar aqui nesse slide.
Aqui, ó, a gente já argumentou isso, né? Que vetores distintos são levados em vetores distintos mediante rotação. Então, olha só, ela é injetora. Confirme que a matriz T associada é invertível. Bom, isso pode ser demonstrado quando a gente observa que a matriz canônica, né, quando a matriz de rotação por ângulo θ, se a gente coloca à direita aqui da matriz as componentes de um vetor, o resultado vai ser um vetor rodado por um ângulo θ em relação ao vetor original, né? A matriz canônica é cosseno θ menos seno θ, seno θ e cosseno θ. Para mostrar que a matriz é invertível, basta mostrar que o determinante é diferente de zero. O determinante aqui vai ser cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é igual a 1. E isso é diferente de zero. Então, essa matriz de rotação, a rotação é uma transformação linear injetora e, portanto, invertível, né? Como a gente fez nesse exemplo. Agora, a gente vai tomar esse operador aqui, T de R3 em R3, projeta cada vetor de R3 ortogonalmente no plano XY. E a gente vai mostrar que ele não é injetor. Bom, a gente já argumentou isso, né? A gente já argumentou que ele não é injetor. A gente vai mostrar que ele não é invertível. Só lembrando, na aula passada, a gente mostrou que a matriz canônica de T, né, é exatamente essa. Por quê? O que é a projeção ortogonal no plano XY? A gente viu na aula passada que eu tenho aqui uma transformação linear, vetor arbitrário em R3 de coordenadas x, y e z. Quando eu projeto no plano XY, eu estou exatamente tirando, igualando a zero a coordenada z, para que todo mundo aqui fica no plano XY, né? Então, o primeiro vetor canônico, que tem E1 tem coordenadas 1, 0, 0, substituindo aqui nessa expressão, vai dar 1, 0, 0. Então, a primeira coluna da matriz canônica é 1, 0, 0. O segundo vetor canônico, E2, que tem coordenadas 0, 1, 0, substituindo aqui na expressão da projeção ortogonal sobre o plano XY, vai dar 0, 1, 0. Então a segunda coluna é 0, 1, 0. E o terceiro vetor canônico, que é 3, tem coordenadas 0, 0, 1. Substituindo aqui, 0, 0, 1 vai dar 0, 0, 0. Então a terceira coluna é 0, 0, 0. Então esta é a matriz canônica associada a essa transformação linear, tá? Calculando o determinante, né, vai dar a zero. Então essa matriz não é invertível, né, o que atesta o teorema. Agora, uma coisa que a gente vai analisar aqui são as transformações inversas. Ou seja, se existe inversa, né, claro, o contradomínio e o domínio têm que ser iguais. O operador, né, dada a matriz inversa, o operador inverso é indexado pela inversa. Então é T indexado por A-1, né, pela inversa. Claro que, quando eu faço agir aqui o operador e o operador associado à matriz inversa, lembrando que TA inversa, lembrando aqui, pessoal, TA inversa, né, agindo em x, é exatamente a inversa agindo em x, a inversa da matriz A agindo em x. Então aqui fica a inversa da matriz A agindo em x. Depois eu faço agir TA de novo à esquerda. Então a TA agindo em TA menos 1 de x é igual a agindo em A menos 1 de x. A que multiplica a inversa é a própria identidade. Isso aqui vale para TA inversa e vale para TA inversa TA, que é exatamente a inversa vezes a própria matriz, que é a identidade, que é o próprio x. Tá? Então significa que a composição do operador associado à matriz A com o inverso é exatamente a identidade. Então aqui, pictoricamente, a matriz A transforma x em W,
e a inversa transforma W em X. Tá? E a matriz associada ao operador inverso é exatamente a inverso do operador associado à matriz A. E, exemplo, né? Vamos supor de novo o operador T, domínio R2 contra domínio R2, que efetua a rotação R2 por um ângulo θ. A matriz canônica é essa daqui, cosseno θ menos seno θ, seno θ e cosseno θ são as entradas dessa matriz. Tá? Bom, o inverso, né, para desfazer o efeito dele, é exatamente fazer a rotação por um ângulo menos θ, né, como está aqui nessa matriz à direita. Tá? E a gente vai verificar exatamente isso agora, que a inversa é exatamente a matriz do operador inverso é exatamente a inversa dessa matriz canônica. Tá? E isso, na prática, é exatamente inverter o ângulo. Né? Se a gente roda por 30 graus, voltar ao original é pegar a imagem e rodar por menos 30 graus. Aí a gente volta no vetor original. Tá? Então, como que a gente prova isso? Dada essa matriz canônica de entradas de rotação, né, por um ângulo θ no espaço R2, então isso daqui as entradas são cosseno θ menos seno θ e cosseno θ. Né? Como que a gente calcula a inversa? Bom, aqui a gente viu no começo do curso que, dada uma matriz de entradas A, B, C e D, né, ela é invertível somente se o determinante for diferente de zero. E a fórmula da inversa é 1 sobre o determinante, que multiplica essa matriz de entradas D menos B menos C e A. Se vocês multiplicarem tanto a direita quanto a esquerda, essa matriz pela inversa vai dar a identidade. A gente viu isso no início do curso. Então, olha só. Primeiro, o determinante a gente mostrou já que é 1. Então, o determinante é 1, então vai ter um fator 1 aqui multiplicando a inversa. Então, vamos lá. Quem que é o A? O A é o cosseno θ. Né? Então, esse cosseno θ, a inversa, ele vai aqui para o final. Tá? Ele vai aqui para a entrada 2, 2. Então, o cosseno θ está aqui na entrada 2, 2. O B, perdão, essa outra entrada aqui é menos B. Né? B é a entrada 1, 2 da matriz, então a inversa vai ter menos B. Então, essa entrada é 1, 2, aqui é menos seno θ, aqui vai ser seno θ. Depois, essa entrada 2, 1, né, a segunda linha, primeira coluna é C, então a inversa vai ser menos C, então aqui seno θ vai para menos seno θ. E finalmente, aqui o D, né, a segunda linha, segunda coluna da matriz A, na inversa, esse cara vai ficar na primeira linha, primeira coluna. Então, eu tenho o cosseno θ, ele vai aqui para a primeira coluna. Então, essa daqui é a matriz inversa. Cosseno θ, seno θ, menos seno θ e cosseno θ. Só que cosseno θ é uma função par. Então, cosseno θ é igual a cosseno de menos θ. Seno θ é uma função ímpar. Então, seno θ é menos seno de menos θ. Tá? A mesma coisa aqui. Menos seno θ é igual a seno de menos θ e cosseno θ é cosseno de menos θ. Então, a gente provou... Pessoal, essa aqui é a resposta final. Aqui, ó, a inversa é cosseno θ, seno θ, menos seno θ e cosseno θ. Mas essa matriz aqui à direita ilustra exatamente o que a gente quer provar, né? Que é exatamente a matriz de rotação, né? A matriz de rotação por ângulo θ é essa daqui. Cosseno θ menos seno θ e cosseno θ. Agora, a gente mostrou que essa matriz inversa é exatamente a matriz canônica pela rotação do ângulo menos θ. Né? Então, essa matriz ela desfaz a rotação por ângulo θ. E claro que tem que ter então, a rotação no ângulo com sentido oposto, menos θ. Tá? Exemplo aqui. Mostre que esse operador que vai de R2 em R2, definido por W1, né? W1 e W2, pessoal, são coordenadas de um vetor no R2 do contradomínio. E x1 e x2 são coordenadas de um vetor que está no domínio desse operador matricial. Então, W1 é igual a 2x1 mais x2,
W2 é igual a 3x1 mais 4x2. Mostre que ele é injetor e encontre a inversa. Bom, a gente pode reagrupar esta lei aqui. W1 é igual a 2x1 mais x2. W2 é igual a 3x1 mais 4x2. Da seguinte forma aqui. W1 e W2 é um vetor, né? São as coordenadas de um vetor, que é a matriz 2, 1, 3 e 4, que agem nesse vetor do domínio x1 e x2. Então a matriz canônica da transformação linear é 2, 1, 3 e 4. Tá? Apliquem essa fórmula aqui da inversa. Tá? Apliquem essa fórmula aqui da inversa naquela matriz e vocês chegarão à conclusão que a inversa dessa matriz é a matriz de entradas 4 quintos, menos 1 quinto, menos 3 quintos e 2 quintos. Tá? Então a inversa, né, a transformação inversa, ela é exatamente essa matriz aqui. A matriz, né, a inversa. Aqui, ó, calcule a inversa agindo em W1 e W2. A inversa agindo em W1 e W2 é a matriz 4 quintos menos 1 quinto, menos 3 quintos e 2 quintos, agindo em W1 e W2, que é igual ao vetor de coordenadas 4 quintos W1, menos 1 quinto W1, né? Menos 3 quintos W2, tá, pessoal? Isso aqui é W2. O índice dá grande aqui, né? W2 e aqui também é W2, tá? W2. Tá? Então isso daqui é um vetor de componentes 3 quintos, 3W sobre 5 e escrever aqui, né? E menos 1 quinto de W1. W2, né? Então isso aqui é W1 menos W2 sobre 5. Beleza? É isso. Essa é a resposta. E um teorema importante, pessoal, isso aqui é um teorema, mas é só a definição de transformação linear. Então, um operador T que vai de Rn em Rm é uma transformação matricial, somente se ela for linear. E ser linear é distributivo com respeito à adição, aqui no primeiro item, né? T de 1 mais V igual a T de 1 mais T de V. E 2, T de KV, para onde cai o escalar, é igual a K T de V. Então, ser linear, ser uma transformação linear, é o T satisfazer essas duas propriedades. Tá? Façam, então, esses exercícios. Tá? Parem o vídeo e... Bom, de qualquer maneira, o PDF está lá no Siga. Mas parem o vídeo e façam esses exercícios. Tá? Aqui, primeiro, determine se o operador matricial é injetor. Aqui tem vários exemplos. Em cada parte, encontre a matriz canônica e determine se o operador é injetor. Né? Para mostrar isso, basta mostrar que a matriz é inversa, né? Pelo teorema que a gente já demonstrou. Depois, 13 aqui. Faz a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior. Tá? Aqui também, no 14 também. Depois, determine aqui por inspeção a inversa do operador matricial injetor dado. Né? Aqui esses exemplos. E finalmente, encontre, dado o operador associado a essa matriz, né? Encontre esse operador agindo nesses vetores canônicos. Tá bom? Então por hoje é isso. Bom dia e bons estudos.